Voz, 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 Saudações. Sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do nosso chá de coaching e liderança. Este programa que irá ao ar pontualmente todos os sábados pelas 14 horas nas nossas plataformas Facebook, Instagram, YouTube e o nosso aplicativo Elo, compatível para plataformas Android. O chá de coaching e liderança é em formato de podcast, em que pretendemos dar voz a mulheres líderes que se destacam na sociedade moçambicana, de forma que elas possam nos dar lições sobre liderança. Lições estas na base das suas vivências, experiências e trajetória técnico, profissional, social e individual. A abordagem metodológica que nós seguimos é inspirada no sistema de gestão por competências, que é designado CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Esperamos assim que a nossa convidada de hoje, a nossa líder, possa transmitir-nos conhecimentos, habilidades e atitudes que têm setado na sua trajetória de liderança de sucesso até esta parte. É assim que dou as boas-vindas à nossa convidada Verônica Kia, ela que é empreendedora, oradora motivacional e espiritual, ela é autora, é profissional na área de gestão administrativa e financeira e é também assessora de moda, tendo a sua própria marca VQ. Boas-vindas, Verônica. Queira se apresentar antes de entrarmos propriamente dita para a conversa. Sim, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e agradecer também por ter sido convidada. Meu nome é Verônica Kia, estou aqui para fazer conhecer a minha história e dar um pouco daquilo que é a minha trajetória de vida, os desafios, não é? Os obstáculos, as vitórias, as conquistas até aqui. Muito bem, excelente. Podemos eventualmente, invertendo a pirâmide, começar dos insucessos, das quedas, das decepções, das dores. Sim. Como é que estas experiências negativas que eventualmente criaram sensações ou emoções também negativas, tornaram a Verônica Kia neste complexo de pessoa que está em constante transformação? Sim, através da firmeza. Eu tomei todo o lado negativo, todas as decepções, eu transformei-as em sucesso. Transformei a minha dor em querer mostrar que pode ser algo positivo. Porque, para mim, o desconforto é o momento que todo ser humano se encontra para poder alcançar novas metas, novos caminhos e novas oportunidades. E foi assim. Mas não foi de um dia para o outro, porque nós temos que reconhecer que estamos com dor, temos que reconhecer que estamos a chorar, temos que reconhecer que estamos tristes e deixar essa dor passar. Deixar essa dor nos roer, ainda que seja para ficar 2 ou 3 dias na cama, mas com certeza que no 4º dia você vai levantar com muita força. E foi o que aconteceu comigo. Eu aceitei essa dor, aceitei a decepção, aceitei o insucesso para tornar sucesso. Muito bem. Verônica, qual é o teu propósito de vida? Ou de outra forma, de que forma é que as diversas valências, o teu multi-skill,
a multifacetada talento ou dom se conecta com o teu propósito de vida? Sim, o meu propósito de vida é arrecadar almas para Jesus, liderar e ensinar. Certamente que nesse conjunto existem os subconjuntos, que são as fases para chegar ao propósito de vida. O que não é fácil identificar. Muitos levam tempo para identificar o propósito de vida. Assim como aconteceu comigo, não foi logo nos meus primeiros anos, foi depois de ter a essência do que exatamente é a vida. Então, o meu dia a dia com o propósito de vida tem sempre uma ligação, tem sempre uma relação. Porque eu penso que o propósito de vida também tem muito a ver com a sua paixão. Sem você identificar a sua paixão, dificilmente você encontra o propósito de vida. Porque muitos costumam dizer, eu não sei qual é o propósito de vida, mas é que todos nós na vida temos um propósito, entende? Ao nascer nós temos um propósito, porque Deus nos faz com um propósito. Ou então, se não tiver propósito, a pessoa vai viver sem direção, entende? O propósito de vida, na verdade, nos dá direção de como alcançar e como fazer as coisas. Muito bem. E em que momento é que se conectou, reconheceu esta paixão que depois configurou-se no o indicativo do seu propósito de vida? No momento de muita dor. No momento de muita dor, não só individual, mas dos outros. Porque a dor do outro tem que ser a nossa dor. Se a dor do seu irmão não lhe incomoda, é porque você precisa de uma salvação o mais rápido possível. Foi nesse período de dor individual e dor dos outros que eu percebi que o meu propósito era esse. Felizmente, pela graça, eu consegui identificar o meu propósito bem mais cedo. Tudo para mim começou um pouco mais cedo do que o habitual para mim. E foi aí que eu comecei a identificar que ao me ajudar, eu também posso ajudar uma outra pessoa. Ao fazer o bem, também posso estar a fazer o bem para uma outra pessoa. E foi nesse momento que eu percebi que arrecadar almas para Jesus, liderar e ensinar, é o meu propósito de vida. Antes eu não percebia quando as pessoas viessem até mim e pediam-me conselho, viessem até mim e contavam-me suas histórias. E eu estava lá na posição de poder tomar conta daquela pessoa, tomar conta daquela alma. No momento eu não percebia o porquê disso estar a acontecer, mas eu sempre lançava uma palavra. Eu sempre lançava uma palavra para a pessoa estar bem. E eu sempre direcionava aquela pessoa. Foi nesse momento que eu comecei a entrar mais fundo para esse propósito. E as coisas começaram a crescer de tal forma que foram aparecendo várias palestras até hoje. Ok. E estamos a falar de que período mais ou menos quando começaram a surgir as palestras? Bom, as palestras começaram a surgir no período de 2018, mas antes eu já fazia isso num âmbito fechado, só para pessoas próximas. E daí em diante eu comecei a me lançar, sem vergonha, sem medo e prontos até hoje. Excelente. Então, digamos que a partir dessa altura começou a projetar o seu sonho, começou a visualizar. Exatamente. Algo, começou a ter uma visão. Sim. Como é que então, quais são os passos, quais são as habilidades que desenvolveu para transformar esta visão na realidade que é hoje? É assim, recuando um pouco a fita, em 2006, 2007, por aí, 2008, eu fazia trabalho de mestre de cerimônia só para a família, ainda bem mais nova. Eu era tal que todo mundo, não, Verônica, vá lá, fale. Você vai fazer o papel de mestre de cerimônia. E eu dava cara. E eu ia para lá, enfrentava as pessoas, eu não tinha o medo de enfrentar as pessoas. E eu conseguia fazer aquele trabalho de uma forma tremenda. E a comunicação, para mim,
foi uma das habilidades. A comunicação, eu trabalhei com a comunicação pessoal, não é? Que é a forma de você mostrar o seu potencial ou então fazer as pessoas ouvirem, perceberem e entenderem, não simplesmente estarmos a abrir a boca, porque existe uma diferença completamente esplêndida ao comunicar. E todo aquele que é comunicador tem que ter essa definição. E foi uma das habilidades que eu consegui definir. Indo mais ao fundo, a outra habilidade foi estar sempre adquirindo conhecimento, porque para mim o conhecimento é uma das chaves cruciais para você conseguir alguma coisa na vida. Quem tem conhecimento tem poder. Conhecimento é poder. Sem conhecimento nós não conseguimos lidar, não conseguimos tomar uma posição firme no nosso dia a dia. A segunda habilidade foi adquirir conhecimento, porque o conhecimento adquire-se diferentemente da inteligência, que é algo que a pessoa até pode nascer com ela. Mas nós temos que criar outras habilidades que nos façam colocar isso em prática. Não é? E uma das formas de adquirir o conhecimento é prestar atenção em coisas intelectuais, como abraçar a leitura, abraçar conceitos gerais, abraçar o mundo e não ser do mundo. Excelente. E qual é o modelo de liderança que a Verônica segue? Ou em quem que se inspira enquanto uma líder? É assim, ter ídolos é algo que não me passa muito na cabeça, mas eu inspiro-me muito em mulheres da Bíblia, entende? Aquelas mulheres que conseguem ser virtuosas, sem antes responder a sua questão para uma pessoa física. E esse é o meu caminho principal. Inspiro-me muito na liderança espiritual. Apontando alguém fisicamente, eu inspiro muito na Luísa, Diogo, Graça, Michelle, e são pessoas que eu em algum momento admiro, não é? E saindo de Moçambique para fora, Michelle Obama. Sim. Excelente. E A Oprah também, por causa da história dela, da rejeição, e tornou a rejeição uma aceitação. Essas três mulheres, para mim, inspiram-me. muito bem. Em termos de conversão do seu talento, disse que o primeiro talento que despontou foi o dom da comunicação. Isso. Pode nos explicar como é que converteu os seus dons numa atividade empreendedora específica? Sim. Eu converti o meu dom da comunicação como algo empreendedor e que me traga sustento também, de tal forma que primeiro fui estudando o mercado, porque não tem como você converter sem estudar o mercado, porque para converter eu tenho que perceber se estou no mercado certo ou não. Depois da pesquisa do mercado eu vi que eu poderia converter. Eu fui fazendo aquela análise SWOT toda, ameaças, pontos fracos, fortes, oportunidades, e eu encaixei-me perfeitamente. E no momento da conversão eu tive que acrescer o meu conhecimento. Tive que aprender um pouco mais, porque eu queria estar firme, eu queria vender os meus serviços de forma saudável, sem erro, o que muitas vezes é impossível. Todos nós erramos na vida, o erro é humano, o que não é correto é você ser um erro diariamente. Isso não, temos que lutar contra isso. E depois de eu converter, usando essa alternativa de eu estudar o mercado e implementar a análise SWOT, eu consegui me lançar.
e eu já tinha lá o potencial necessário para iniciar. Iniciar é sempre difícil, mas temos que arriscar na vida. Tudo na vida tem um risco e a vida são detalhes e são esses pequenos detalhes que nós temos que não ter medo de arriscar. E eu arrisquei. Para falar a verdade, eu arrisquei sem saber o que me esperava, mas eu arrisquei. Então, foi o que aconteceu comigo. Ok. Como é que se fez valer os seus conhecimentos sobre gestão, finanças, para assessorarem, por assim dizer, empregando técnicas, ferramentas, metodologias, a fim de desenhar um modelo de negócio sustentável? Referiu-se aqui ao estudo do mercado prévio. De que forma é que esses conhecimentos lhe foram úteis? Foram-me úteis de forma bem agradável, porque para mim, nós todos temos uma gestão diária. Para falar a verdade, todos nós gerimos alguma coisa. Até a nossa vida é uma questão de você saber gerir. E eu fui levando tudo aquilo que é o meu cotidiano, a minha rotina, analisava sempre no final do dia como é que correu a jornada laboral. E nesse âmbito de análise diária, eu ia tirando lá os pontos fracos. E eu, dia seguinte, já não queria mais cometer o mesmo erro. E eu fui gerindo assim, primeiro diariamente, depois semanalmente e mensalmente. E agora estou aqui dando mais ênfase à gestão mensal. O diário, não que não seja importante, mas chega uma fase da vida que você acaba eliminando algumas coisas porque o negócio vai crescendo, as coisas vão dando certo, o tempo já é um pouco renhido, então nós temos que abdicar daquilo que nós fazíamos no início do negócio para poder responder à demanda do mercado. E foi assim, eu fui adquirindo esses conceitos e implementei de forma boa, porque a teoria nos ensina muita coisa, mas a prática ensina-nos outra, não é? Tudo que é teórico, na prática, muitas vezes, acaba sendo um pouco diferente. Porque eu posso chegar aqui e dizer, faça isto, A, B, C, e na prática você vê que o A, B, C é muito difícil. Então, eu, para além de ser teórica, eu quis implementar na prática para ver se eu tenho potencial, para eu passar um conselho que é verídico. Muito bem. E em que fase do ciclo de vida encontra-se o seu projeto empreendedor nesta fase? E como é que se lida com a concorrência? Eu acho que estou numa fase boa, porque a fase inicial é a fase de muitas quebras, de muitas decepções, porque nós criamos uma expectativa de alguma coisa e não acontece. E essa fase passou. Depois fui para a fase do reavivamento, que é a fase da promoção, de fazer conhecer o produto. E agora estou numa fase de discutir o preço. É uma fase onde já temos lá muitos concorrentes e a concorrência não está para brincar hoje em dia. Ou você mostra conhecimento do que faz, ou então não tem cliente nenhum à sua procura. Lidar com a concorrência é o meu skills de cada dia, é o meu potencial de cada dia, porque estamos cheios de pessoas que têm também um potencial muito forte. Então, o que eu faço para sempre me destacar é trazer a diferença, é inovar, é levar a minha arma poderosa para o negócio, é colocar também Deus na dianteira de tudo. Muito bem. Qual é a importância que a Verônica atribui à espiritualidade na sua trajetória, no seu sucesso? Uma importância tremenda, porque se eu não atribuísse o que está acontecendo na minha vida à espiritualidade, acredito que eu não estaria aqui hoje. É por confiar, é por crer, é por ter fé que sem os aspectos espirituais, sem o divino, nós não somos nada que conseguir chegar onde eu cheguei. Porque certamente que todos os dias nós acordamos e começamos a sorrir. Há quem alegra-se com o nosso sorriso e há quem fica
bem chateado com o nosso sorriso. Então, para mim, é uma questão, é uma importância tremenda. E quem reconhece o poder espiritual tem a fonte da imortalidade. Esse é o lema. Uhum. E como é que transmite essa sua fé para os outros? Como é que demonstra, como é que transmite, como é que inspira? É assim, eu inspiro isso de uma forma muito clara, sem tabus, porque não é simplesmente ler um versículo ou um capítulo, mas é perceber em que momento aquele capítulo, aquele versículo foi citado, em que fase da história é que foi citada a frase. Então, eu tento trazer o que na realidade a pessoa pode conseguir fazer. Não simplesmente dizer que tudo bem, Jesus andou sobre as águas, mas em que momento é que andou sobre as águas? Será que se eu disser à pessoa, se você for andar sobre as águas, não vai afundar? É verdade, vai acontecer ou não? Então eu tenho que ter bases. Então eu tento transmitir esse conhecimento espiritual de forma mais clara e leve, explicando às pessoas que seguir a Deus é o melhor caminho que nós temos e altos e baixos vão surgir na nossa vida e não simplesmente por eu estar a inspirar que a pessoa também tem que ficar assim de braços cruzados porque já tem um Deus poderoso sobre a vida dela. Tem que mostrar o potencial, tem que acreditar, tem que fazer um conhecimento onde a pessoa tenha a noção que, por exemplo, se acorda logo pela manhã, faz uma pequena oração, tem que depois agir, porque a oração, a seguir nós temos que ter uma ação, oração, ação e direção. Então, são passos que a pessoa tem que seguir. E prontos, ter conhecimento também que as coisas não acontecem do dia para o outro. É preciso a pessoa ter o capital humano em forma para poder entender a espiritualidade, tá? Porque se, por exemplo, se a oração nos leva a uma ação e a uma direção, vai gerir o nosso capital humano, que vai fazer agregar o valor econômico, individual, assim como empresarial, seja espiritual, assim como na carne. Mas é tudo uma questão de motivar de forma clara mesmo, sem tabus. É como eu faço. Uhum. E como é que na sua jornada de liderança promove este desenvolvimento do capital humano? Bom, é assim, porque o capital humano é um conjunto de habilidades que facilitam a realização do trabalho de forma a agregar o valor econômico. Eu sempre tento, na minha liderança, fazer perceber às pessoas que têm que ir atrás de conhecimento, porque o capital humano não vai andar sem que a pessoa agregue mais conhecimento. Não tem como. Porque é o que nós precisamos. É que o capital humano tem que estar exatamente preenchido, ainda que não seja na totalidade, mas que tenha o início da trajetória do capital humano. E é o que eu faço, não tem como. Na minha liderança, eu lanço o capital humano de forma que a pessoa entenda que tem que ir atrás, tem que adquirir conhecimento. É assim, porque o conjunto de conhecimento é o conjunto de habilidades que forma o capital humano para agregar valor econômico. Okay. Enquanto mentora dos seus colaboradores, como é que participa neste processo de busca de conhecimento para formar o capital humano? Como é que eu faço o quê? Como é que participas no processo de na mentoria aos seus colaboradores? Sim. Induzindo-os ou convencendo-os da rota de busca do conhecimento para a formação do capital humano. Então, é assim, isso tem a ver também com um dos pontos da minha liderança. Mensalmente, eu tenho eu costumo dizer um stay together com os meus colaboradores, que é um momento descontraído, muito descontraído. Antes nós fazíamos sempre num lugar, não é? Num restaurante, mas devido à pandemia, que foi bom porque reduziu muito os custos, começamos a fazer na nossa sala de reuniões mesmo. Como? Organizamos lá uns salgados e doces e eu lá como mentora. Eu faço perceber a eles a importância da busca de conhecimento, mas isso numa conversa informal. E eu ia percebendo os pontos fracos de cada colaborador. E sempre que eu pudesse,
eu apoiava a pessoa a adquirir conhecimento, não só moralmente, não só de forma ética, mas também de forma financeira. Não na totalidade, porque não seria possível, e também não de uma forma conjunta, porque também não seria possível. Eu tinha que analisar o fundo de maneio primeiro e tirar de lá o pouco que posso para poder apoiar essa pessoa, porque adquirir conhecimento em algum momento requer custos. E eu, como mentora, e quero resultados bons, e o meu pessoal não tem essa capacidade, eu tenho que também ajudar essa pessoa. Se eu quero resultados bons, ou eu recruto exatamente conforme as qualificações para a pessoa estar numa tarefa com habilidades certas. Se a pessoa já está comigo e não tem aquelas habilidades, convém apoiar a pessoa a uma formação. Isso se a pessoa mostrar interesse. Porque não tem como nós apoiarmos um trabalhador sem que ele queira. A pessoa, o trabalhador, tem que reconhecer, aceitar a sua deficiência, a sua insuficiência no conhecimento e mostrar interesse. Aquele que mostra interesse, eu estou apta a apoiar. Mas, enquanto não se apoia a todo mundo, os outros, eu faço questão de ensinar. É por isso que eu disse no início que o meu propósito de vida, para além de arrecadar almas para Jesus, é liderar e ensinar. Eu faço mesmo essa liderança, eu ensino com muito amor e gosto. E acabam tendo esse conhecimento. Sendo dona da empresa, eu sei o que pode vir a dar certo, o que pode não dar certo. Então, eu começo já a estudar a personalidade de cada um, onde encaixar essa pessoa, não é? E onde encaixar a outra pessoa. É exatamente isso que eu faço. Porque, na verdade, tudo que falei resume-se exatamente no capital humano, conforme me questionou como é que eu faço para que eles tenham esse conjunto de conhecimento ao ponto de definir o capital humano. E é assim, não é? Porque nós esperamos que com o capital humano nós vamos conseguir gerar bons frutos e valor econômico aceitável. Ok. E olhando para o seu livro, O Despertar da Vida. O Despertar da Sim. Vida. Livro Despertar da Vida. O que é que nos sugere da leitura deste livro e o que é que poderia melhorar ou acrescentar numa segunda edição deste livro? Ou num outro livro? Sim, acrescentar no livro, por enquanto, nada, porque depois de despertar nós temos que recomeçar, e é o título do meu segundo livro, o recomeço. O que seria suposto acrescentar no Despertar da Vida vai para o recomeço, porque a pessoa que for a comprar os 2 livros vai ver que existe uma continuidade. O Despertar da Vida, o recomeço. Porque ao despertar você precisa depois recomeçar. Imagine, você está simplesmente cego. Está vivendo uma vida desagradável e não desperta. Aparece alguém e te dá sinais para despertar. Quando você desperta, o que você quer? É recomeçar. É ter uma nova postura. É dar continuidade à sua própria vida. E para recomeçar, você tem que fazer uma limpeza espiritual. Limpeza espiritual, acredito que todos nós temos um dia que queremos tirar tudo em casa que não tem valor, que não agrega mais valor. Toda sujeira nós queremos tirar em casa. É o que acontece com a limpeza espiritual. Você tem que limpar o teu coração, tirar tudo aquilo que não deixa o teu coração transparente, limpo, ao ponto de você recomeçar a sua própria vida. E é isso. E a pessoa vai avançando. E a pessoa vai descobrir que tem que sair da zona de conforto, que é um dos passos também que me fez eu chegar onde eu cheguei. Eu arrisquei sair da zona de conforto. Não é fácil sair da zona de conforto, mas é essencial. Precisamos arriscar. Precisamos sair da zona de conforto. E quanto mais a pessoa estiver desconfortável, mais força tem de sair da zona de conforto. Sim.
Ok. Não será que nesta ruptura epistemológica do despertar ao recomeçar, não será que quem leia o recomeçar eh, dispensa a leitura do despertar? Pode, mas é essencial que tenha o conhecimento do que está escrito no despertar, porque é continuidade, mas eu fiz de forma independente, para que a pessoa leia o recomeço e sentir-se satisfeita, sem depender do despertar. Muito bem. Dois livros, sugestões de leitura que pode deixar ficar para os nossos leitores, nossos seguidores, e já agora gosta de ler. Qual é a sua afeição à leitura e aos livros? É assim, primeiro, seguindo a sua questão, sugestões, A Mente de Deus, do José Massango, O Mar da Sabedoria, do José Massango. Só pediu 2, mas eu queria mais 3. Por favor. Liderança, do Senhor Antônio, e O Despertar da Vida, da Verônica Guia. Sim, e pronto, a minha afeição à leitura é de tremenda importância, porque ajuda muito na comunicação, na dição e na retórica. Sem conhecimento não tem como chegar ao mais além. A Verônica disse-nos que o conhecimento, a busca pelo conhecimento é de capital importância para o desenvolvimento pessoal e profissional. Como é que busca o conhecimento? Como é que se forma? Como é que se... Sim, eu busco conhecimento diariamente, aprendendo sempre, lendo, investigando, e sempre crio condições de estar rodeada de pessoas que têm conhecimento mais que eu. Porque através dessas pessoas eu consigo perceber que preciso de mais e preciso também de aprender mais. E com as pessoas rodeadas com conhecimento acima do meu, eu consigo tirar delas também um proveito, um sustento. E é assim. E quais são os tipos, tópicos, temas de leitura? Quantos livros lê ao dia? Com quantas pessoas interage? Quantos cursos faz por dia ou por ano? Pode nos dar assim algumas dicas? Sim, por exemplo, só este ano... Baseado em si, prof. Baseado em mim, sim. Por exemplo... Ai, gente, eu leio tanto, mas às vezes o tempo não permite. É normal estar a ler assim por mês. Eu posso conseguir ler uns 2 livros. E como é que eu faço isso? Eu acredito que muitos podem implementar. Todas as noites, antes de dormir, eu leio 2 ou 3 capítulos e guardo. Não precisa correr. Não precisa ter pressa. E aos finais de semana eu consigo ler mais que isso. Então, é como eu faço para ler sempre. E sendo o contrário, não seria eu. Não seria eu. E quanto aos cursos... bom, eu normalmente, por exemplo, no ano passado, infelizmente, só consegui fazer um curso à distância, e também levou muito tempo e não tinha como fazer o outro curso. E foi teologia, e fiquei bem satisfeita com o resultado. E este ano estou mesmo para fazer um outro curso, porque estou para fazer o mestrado, não é? Em administração pública. Estamos aí a tentar ver, era suposto ser na UEM, não é? Mas estamos aí a tentar ver os outros sítios, porque também ficar parada para mim não dá. Eu tenho que estar toda hora assim, a mexer alguma coisa, a adquirir mais conhecimento por aí. Verônica gosta de chá? Qual é a importância do chá para o seu bem-estar ou espiritualidade, quer que seja? O chá alivia, o chá faz bem à saúde, relaxa acima de tudo. Quantos chás toma por dia? Ai, meu Deus do céu, eu tomo em média 4. 4. Mas o de noite já é mais leve.
Uso mais os chás verdes de noite, sim, sem açúcar. Muito bem. Sim. Ok, excelente. Verônica, muito obrigado por este tempo que dispensou-nos a dar-nos as suas valiosas e ricas lições sobre liderança, desde o campo teórico, as suas técnicas, habilidades, atitudes, os percursos que trilhou ao longo da sua caminhada e até um pouco da sua projeção vindoura. Se nós, para fechássemos, perguntássemos assim, qual é o próximo passo, qual é o próximo desafio, qual é a próxima meta da Verônica? Para fechar, como é que poderia assim fechar a nossa conversa? Bom, a minha próxima meta é exatamente escalar os mercados internacionais. E prontos, temos que estudar muito para que isso aconteça. Sim. Ok. Chegado a este ponto, muito obrigado pelo tempo que se dispensaram. Fiquem atentos à nossa programação semanal e sobretudo, pontualmente sábado às 14 horas, onde poderão acompanhar esta interessante e profícua conversa que tivemos com a coach, se permitirem, Verônica Kia. Ela que na verdade é oradora motivacional e espiritual. Ela que é autora de um livro, O Despertar da Vida. Ela que é assessora de moda, é também empreendedora e também é uma profissional na área de gestão financeira e administrativa. Conto convosco na próxima aula do nosso chá de coaching e liderança. Um abraço de luz e até breve. Pode.